Olá, minha gente que ama muito Grey's Anatomy, como é que vocês estão? Eu sou Eric Aoki e hoje a gente vai comentar sobre o 5º episódio da 16ª temporada de Grey's Anatomy. Foi um episódio muito bem feito e eu acho que explicou bastante do passado e de como algumas coisas se desenrolaram, além de várias revelações bombásticas no meio do caminho. A gente vai discutir com calma cada uma dessas coisas, mas antes de eu começar a falar aqui, se você ainda não tá me seguindo aqui no Instagram e aqui no Twitter, me segue agora porque a gente tá conversando muito mais lá agora. Eu voltei a criar conteúdo lá, então eu queria muito que vocês estivessem presentes também naquelas redes sociais, tá bom? Sem enrolações mais, vem comigo e vamos começar esse vídeo. O episódio já começa com a Zola aparecendo pra Meredith falando pra ela que ela não estava se sentindo muito bem. Logo depois ela começa a vomitar e a gente já começa a ficar um pouco preocupado, não é mesmo? Grey's Anatomy tem esse histórico de fazer os nossos personagens sofrerem muito, então não é à toa que a gente vê qualquer personagem com pouquinho de dificuldade, seja lá o que seja essa dificuldade, a gente já começa a ficar preocupado. Ainda mais a Meredith, que já perdeu praticamente todo mundo que ela ama nesse mundo, a gente tem muita razão para ficar preocupado. Na verdade, eu gostei muito deles colocarem esse arco pra Zola, porque ela é um personagem que tem um afeto muito grande de toda a fanbase da série, só que ela também, ao mesmo tempo, é um personagem que quase nunca é explorada. A gente vê a Zola muito pouco na série, né? Vamos ser bem sinceros que ela aparece só pra dar uma frasezinha de impacto e logo em seguida ela já desaparece, nunca acrescenta nada pra trama. Eles podiam explorar muito mais ela, sei lá, a vida da escola dela, podiam explorar um pouquinho, até mesmo colocar algumas cenas solo da Zola. Eu acho que ela super aguentaria e ela teria super apoio dos fãs. Eu mesmo gostaria muito de ver mais da Zola na série. Mas enfim, nesse episódio eles colocaram um pouquinho mais dela e deu pra gente sentir um gostinho da personagem. Quer dizer, um gostinho um pouco amargo, porque eles colocaram ela nesse episódio pra sofrer um pouquinho, porque ela tava com alguns problemas de saúde. E como a gente sabe, a Zola tem alguns problemas, não é à toa, né? Quando ela veio pra série, a primeira premissa da personagem foi que ela era um paciente que, quando a Meredith e o Derek conheceram, se apaixonaram, é claro, adotaram ela, mas ela a princípio era um paciente. Então qualquer coisa que aconteça com a Zola, eles precisam estar sempre muito atentos. E exatamente, a Meredith tinha uma cirurgia incrível, ela notou os sinais logo de cara, já levou ela pro Grayslon para ela ser tratada. A primeira pessoa que ela falou foi o Korasik, que levou ela para fazer um CT, não sei como é o nome disso em português, eles falaram CT, e eles detectaram que de fato a Zola estava com um certo problema, eles precisavam fazer alguma coisa no negócio que ela tem lá. Ai gente, eu sempre fico meio chateado porque eu queria entender melhor dessa parte médica pra falar pra vocês, mas eu não tenho nada de medicina. Eu sei que tem muita gente aqui que assiste, tem muitas enfermeiras que assistem o canal, tem muitos médicos também, muita gente da área de saúde que provavelmente deve olhar pra mim e pensar: ai gente, como ele é retardado, como ele é burro. Mas eu sei admitir as minhas falhas, eu realmente não manjo muito da parte médica. Eu vejo assim na série, mas muitas vezes eu vejo e relevo na hora porque eu não entendo nada. Não tem porque eu ficar quebrando a minha cabeça se eu não tenho base nenhuma pra entender aquilo, né? Mas enfim, eles tiveram que, eu acho que, substituir alguma coisa dela, e a Zola passou por uma cirurgia nesse episódio. Bom, os roteiristas finalmente largaram mão de ficar transformando a Bailey em uma personagem um pouco chata. A gente notou, eu notei, muitos de vocês também comentaram aqui que vocês estavam achando a Bailey uma personagem um pouco chata, insuportável alguns episódios atrás, mas é como eu falei pra vocês, as atitudes da personagem em si não estavam, por exemplo, a Bailey não estava tomando nenhuma atitude que não fosse coerente com a situação e o que estava acontecendo. Porém, a forma que eles estavam colocando a personagem, a forma do desenvolvimento, porque sempre que a gente tá falando de roteiro, né, ó, finalmente é uma coisa que eu entendo pra falar de vocês, né, porque medicina é zero. Mas o roteiro é uma história que tá sendo contada de um ponto de vista. Toda história tem o seu ponto de vista. Então, por exemplo, duas pessoas brigaram. Tem o ponto de vista de cada um deles que vai ser completamente oposto, e cada um desses pontos de vista coloca uma pessoa como certa. Os roteiristas escolheram um ponto de vista na série
série que tornava a Bailey um personagem um pouco chato. Ou seja, não necessariamente a Bailey estava realmente errada ou que ela estava fazendo alguma coisa. Foi apenas a forma em que os roteiristas escolheram fazer com que a Bailey aparecesse na série e, de fato, não dá pra negar, os roteiristas estavam construindo uma imagem um pouco chata, um pouco rancorosa em cima da personagem, que não é a personagem de verdade, aquela não é a Bailey que nós conhecemos. Mas enfim, eles largaram mão disso. Nesse episódio ela já veio muito mais sensata, muito mais de boa, muito mais a Bailey que a gente tanto é apaixonado. Chega uma paciente no hospital que aparentemente a primeira suspeita é que ela tentou se suicidar e a Jo conhecia aquela paciente era a terapeuta dela. Enquanto a Jo e a Bailey tiveram algumas interações incríveis nesse episódio, porque as duas a gente consegue observar que no último episódio, por exemplo, elas tinham umas interações um pouco curiosas e não eram tão próximas, como por exemplo, quando a Jo começou a falar pra Bailey, você precisa sentar, você tá passando mal. A gente viu aquele olhar da Bailey pra Jo, então a interação delas meio que tava resumindo aquelas coisinhas, aqueles olhares. Nesse episódio, eles conseguiram explorar muito mais as duas. E graças a explorar também o passado da Jo, a gente conseguiu descobrir como foi o processo de recuperação da Jo e como essa terapeuta que estava ali inconsciente teve um papel tão importante na vida da Jo e como ela conseguiu realmente ajudar a Jo a superar os seus traumas e voltar a trabalhar, voltar ao seu eu mais tranquilo e superar a depressão. Gente, todas as cenas da Jo com essa terapeuta eu achei simplesmente incrivelmente construído. A gente nota muita preocupação nessa linearidade dos acontecimentos, então a gente consegue ver a Jo no começo do tratamento, no meio do tratamento e também no final do tratamento. E não tem como não falar, a Camila Lund, então, que é a atriz que faz a Jo, deu um show, um arraso de interpretação nesse episódio. Eu fiquei muito impressionado com ela porque, cara, foi incrível a atuação dela nesse episódio, não achei um ponto pra criticar. Na verdade, a Camila sempre faz um trabalho incrível, né? Aquele episódio da mulher, vocês lembram, né? O episódio, acho que foi o 19 da última temporada, com aquela cena do corredor todo. E a importância da Camila nisso tudo. Sério, acho que às vezes eu até fico um pouco emocionado, porque eu tô virando muito fã dessa mulher, ela é incrível, eu não consigo achar um defeito na atuação dela. Se ela me pedir o mundo, eu dou, porque é incrível. Mas enfim, voltando aos pontos, a gente viu todos os processos da terapia, como aquela terapeuta foi importante no desenvolvimento dela, e inclusive aquela cena que eu achei incrível, que é quando elas estavam conversando e ela começa a explicar pra Jo por que aquela rejeição, quando ela conheceu a mãe dela, quando ela conheceu a história dela, por que aquilo machucou tanto ela e por que aquilo foi um gatilho tão grande na depressão dela. A gente entendeu que tudo isso vem de uma base muito mais forte, vem de um emocional, de alguma coisa que às vezes não é explicado pelo racional. Foi totalmente do inconsciente dela, da sensação de abandono que ela sentiu quando ela era um bebê e da sensação de abandono que ela sentiu novamente agora quando ela foi rejeitada pela mãe de novo. Naquela cena em específico, eu até comecei a lacrimejar um pouco porque eu achei super emocionante. Assim, eu não tenho mais o que falar, eu já falei tudo que eu tinha que falar pra vocês da Camila, então eu não vou ficar voltando nesse ponto, mas enfim, é isso aí, vocês já entenderam que foi incrível. Eu gostei bastante nesse episódio da interação da Meredith com a Amelie e com a Meg também. As três têm uma química inegável em câmera, não dá pra dizer que elas não se entendem muito bem, até mesmo a Meg, que veio depois, ela ainda assim consegue manter essa química e manter o nível de atuação e nível de cena que as outras duas, tanto a Caterina quanto a Ellen Pompeo, mantém. O ponto disso foi a gente descobrir como a Mer se sente em relação ao De Luca. A gente viu que ela ainda não tem tanta certeza se ela já consegue enxergar um futuro tão próximo do De Luca. A gente vê que ela tem essa preocupação de que talvez ela nunca vai conseguir ver o De Luca totalmente dentro da sua vida. Eu acho que essa preocupação tá vindo mesmo porque ela sente que talvez ela nunca mais vai ter um Derek na sua vida, sabe? E é normal, faz sentido a personagem dela sentir isso, porque eu acho que o Derek foi aquele relacionamento da vida dela que talvez nunca se iguale, mas quem sabe, né? Nunca se sabe. A Meredith é uma personagem incrível e ela pode encontrar alguém que até mesmo supere o Derek, não é mesmo? Nunca se sabe.
não dá pra saber, a gente vai ter que assistir, continuar acompanhando a vida dela pra saber se um dia ela vai se relacionar com alguém tão intensamente como foi a relação dela com o embuste do Derek, não é mesmo? Nesse episódio, a amiga do Weber, a Gemma, tentou de algumas formas desesperadas dar em cima dele e meio que induzir ele a trair. Um ponto que eu inclusive comentei com vocês no vídeo que eu comentei sobre essa possibilidade é que o Weber, ele já tinha um histórico muito grande de ficar trocando de mulher quando ele ainda estava meio que relacionado com uma. A própria traição da Dell com a Alice Gray. Então o Weber teve esse histórico durante a sua vida. Porém, o Weber é um personagem que já passou por muita coisa e é um personagem muito mais maduro hoje em dia. A Gemma provavelmente está tendo algum problema com álcool, alguma coisa, como o próprio Weber disse. Aquilo que ela fez não é uma atitude de uma pessoa sóbria. Cara, o Weber foi sensacional, ele conseguiu ir contra tudo que eu imaginei, todos os preconceitos que a gente meio que tinha em cima do personagem por causa do histórico dele. Ele conseguiu dar um show, ele superou tudo isso. Mas, no entanto, o relacionamento do Weber com a Catherine ainda tá bem complicado. Os dois realmente não estão se entendendo e eu não sei se eles vão se entender de novo. Eu acho que eles vão se entender porque os dois têm muita química e eles com certeza se amam bastante, mas é inegável que tudo que aconteceu entre eles criou uma certa barreira e tá bem difícil quebrar esse gelo que foi criado entre os dois. Mas eu acho que é uma questão de tempo, só do Weber ter conseguido empurrar a Gemma, falar do que ele não queria e que ele era fiel a Catherine, aquilo pra mim já valeu o episódio, manteve a imagem positiva que eu tenho do personagem. No final das contas deu tudo certo com a cirurgia da Zola, não teve nenhuma complicação, foi tudo bem tranquilo e ela tá tudo bem, né? O DeLuca meio que ficou sempre ao lado da Zola, né? Ele, acho que ali, de todos que estavam na cirurgia, ele tinha uma relação mais próxima com ela. E eu achei hilária a interação da Helmy com a Meredith. A gente consegue ver que a Helmy ainda tem todo aquele respeito, todo aquele carinho pela Meredith. Afinal, ela tem um sentimento de admiração gigantesco. Eu acho que o que a Quadri tinha com a Meredith, a Helmy meio que tá carregando isso. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas a atriz da Quadri realmente saiu de Grey's Anatomy, ela não vai voltar pra série. Aparentemente, pelo que eu li alguma notícia, ela conseguiu um emprego em uma nova série, por isso que ela decidiu sair de Grey's Anatomy. Então o personagem dela, que era um personagem incrível, que eu sinto que a série demorou demais pra explorar, por isso que a atriz resolveu achar outro trabalho, mas eles tinham a personagem com uma diversidade cultural, com uma diversidade étnica incrível, eles simplesmente deixaram isso escorregar pelas mãos deles. Eles podiam ter explorado isso incrivelmente bem, mas fazer o que, né? Eles não exploraram e perderam a personagem. A Bailey contou pro Warren, demorou um tempinho pra ela conseguir contar pra ele que ela estava grávida, mas a reação do Warren foi simplesmente incrível, gente. Aquele casal, entre os melhores casais agora da série, com certeza nós temos a Bailey e o Warren, o Alex e a Jo, e também agora a Amelia e o Link. Mas a Bailey e o Warren são um casal incrivelmente maduro, os dois personagens são extremamente sensatos e eu acho que dois personagens extremamente sensatos juntos é uma sensatez só. Então a gravidez deles, esse futuro filho deles, eu tô muito ansioso pra ver como isso vai se desenrolar, porque são dois personagens incríveis. Bom, a Meredith fugiu esse episódio inteiro do julgamento dela e acabou que a advogada dela teve que resolver as contas por conta própria. Ela conseguiu, como ela disse, puxar uma gota de humanidade do juiz e a Meredith vai poder cumprir as suas horas que ela fugiu do serviço comunitário. Mas o que ninguém contava é que a Meredith vai ter que cumprir essas horas na prisão. Sim, gente, a Meredith vai ser presa. Incrível, calma, não me entendam mal. Eu acho incrível, não que a Meredith vai ser presa, mas eu acho incrível essa mudança de cenário e essa mudança de ambiente que isso vai trazer na série. Eu tô ansioso pra ver como isso vai se desenrolar, inclusive, quem sabe até mesmo na prisão a Mer não acabe conhecendo outras pessoas dentro da prisão mesmo que precisem de atendimento médico e eles acabem transformando isso num arco incrível. Eu acho que tem bastante futuro esse arco que eles vão enfiar a Meredith na prisão, mas a gente vai ter que esperar mesmo pra ver. Bom, foi isso aí que eu tinha pra falar desse episódio, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui pra mim o que vocês acharam desse episódio, se vocês concordam comigo, o que vocês acharam da atuação da Camila Luddington, o que vocês acharam da Meredith indo presa. Quero muito saber de vocês. Não esquece de me seguir lá no Instagram e me seguir lá no Twitter. Foi isso aí, muito obrigado por vocês terem assistido.
Muito obrigado mesmo por vocês terem assistido. E até o próximo vídeo.